Fala galera, estamos aqui começando outro mini podcast, dessa vez com a Hanna. Ela também fez parte da turma de mentoria que acabou de acabar, e aí eu trouxe ela aqui para a gente a conhecer um pouco, saber um pouquinho da história dela. Mas antes da gente ir para as perguntas exatas, Hanna, eu queria saber por que que você está com esse tanto de roupa aí. Ah, não. Porque tá um frio, porque eu tô morando no meio da montanha. Pra quem não sabe, moro nas Ilhas Canárias, que teoricamente é um paraíso tropical, menos onde eu moro. Então eu tô aqui lidando com um O frio. friozinho Quantos, congelante. quantos graus tá aí, mais ou menos? Agora 11 graus, só que aqui tá muito úmido, então Hum, parece bem menos. É um entendi, frio que dói. entendi. Então vamos lá, Hanna. Conta pra gente quem é a Hanna, o que que você faz. Primeiro quem é a Hanna, depois o que que você faz. Vamos lá. É meio difícil, né, se apresentar sem falar o que faz. Mas, bom, meu nome é Hanna. Eu sou arquiteta de formação, eu começando a falar já o que eu faço, né, mas isso Uhum. inclui muito de quem eu sou hoje em dia, né. Eu morei na Austrália por um ano, que foi onde eu comecei a abrir mais a minha cabeça, a minha visão, assim, sobre um pouco de tudo, na verdade, experiências de vida, sobre trabalho e tudo mais. E eu já não me identificava muito com a profissão da arquitetura, né, o dia a dia de trabalho e tudo mais. Então eu resolvi que queria mudar totalmente o rumo e não sabia exatamente onde. E aí, lá na Austrália, eu tive a oportunidade de começar a me aprofundar um pouco, na área de marketing, comunicação e tudo mais, e foi uma experiência muito bacana. Voltei da Austrália, né, no meio da pandemia aí, Casou? e casei nada, casei ainda não, mas, bom, nesse processo aí eu estava começando a namorar o meu atual namorado, e a gente se separou por conta da pandemia, enfim, foi um rolo, mas não estou aqui para falar da minha história de amor. Uhum. Eh, mas acaba juntando um pouco aí as minhas motivações, a minha experiência de vida no geral e muito das minhas decisões. Bom, então nessa volta aí eu comecei a pensar o que que eu queria, trabalhar, né. Minha motivação principal, acho que por conta das experiências que eu tive, era sempre ter algum trabalho que me permitisse ter uma flexibilidade geográfica e financeira, né, para eu poder continuar dentro dessas experiências, que é algo que me acrescentam demais, tipo, morar fora, conhecer pessoas, culturas, enfim. Isso sempre foi algo que eu queria manter no meu dia a dia, na minha vida, por tempo, assim, determinado ou indeterminado, não sei, né. Mas pelo momento eu queria algo que me permitisse ter essa realidade. E, inclusive, né, obviamente fazer algo que eu gostasse e que me fizesse brilhar os olhos, assim, de fazer. E aí, com essa bagagem que eu já trouxe lá da Austrália, eu comecei a me aprofundar um pouco mais na questão de marketing, de design, né, que já vinha muito da minha bagagem de arquitetura também, questão de criatividade, estética, e eu não sabia muito bem como unir isso tudo, então comecei a pesquisar, me aprofundar cada vez mais, e acabei me encontrando no desenvolvimento de marcas de identidade visual. Então, foi algo que eu comecei, na verdade, bem despretensiosamente, mas acho que por como as coisas caminharam, acabei me encontrando muito e muito rápido. Então eu tive uma procura desde o início bem alta, assim, um pouco de sorte, com muita dedicação, né. A Uhum. sorte não encontra ninguém que está parado, né, mas Justo. tive aí muita não sei, muitas oportunidades que surgiram nesse tempo. Hum. Então, isso aconteceu no começo de 2020, né. E de lá para cá, eu passei por um desenvolvimento muito grande, tanto pessoal quanto profissional, de Uhum. realmente, já vinha estudando antes disso, né, antes desse tempo, me aprofundando e tudo mais, mas na hora de colocar na prática, aconteceu tudo muito rápido. Então eu comecei a minha empresa no começo aí de 2020, e no final do ano, que foi quando eu acabei conhecendo, né, o Diógenes. Foi final do ano passado. Porque Isso, 2021, 2022 ainda tá um pouco Nossa, bagunçado. não.
falei besteira. Falei besteira. Comecei minha empresa no começo de... Que ano que a gente está, gente? 2022. A gente está em 2022. Eu comecei a minha empresa no começo de 2021, não de Ah, 2020. Eu voltei, na verdade, da Austrália no começo de 2020. Nesse ano eu estava estudando, me aprofundando muito, mas ainda sem me encontrar, né, no que eu ia fazer e tudo mais. Acho que foi um processo bem turbulento aí, dada a realidade que eu estava vivendo, de estar no Brasil, não estar no Brasil, enfim. E aí, no começo de 2021, que eu comecei a minha empresa, perdida no tempo, completamente. E aí, no começo de 2021, até o final de 2021, né, que foi quando a gente fez a mentoria, quando a gente deu início, aconteceram muitas coisas, foi um período de muito desenvolvimento, muito aprendizado, de experiências que deram certo, que não deram certo, e de muito conhecimento. E aí que eu vim, né, que eu tive a oportunidade de fazer a mentoria nesse momento. Agora. Explica primeiro como é que você me conheceu, onde é que você me achou, qual que é essa história? Bom, você tem uma pessoa que é muito, muito dedicada a te apresentar assim, para as outras pessoas, que ainda bem, né? Que é o Matheus, que é um amigo meu em comum, que faz parte da fraternidade com você, que fez a mentoria e que foi um divisor de água para eles, né? E ele sempre me falou muito de você como empresário, como pessoa, e falou: Hannah, vai ser muito bom para você, faça a mentoria, você não vai se arrepender, de fato, né? De ter feito. E por que que eu precisei da mentoria, assim, que foi um momento determinante para mim? Eu estava numa fase bem conturbada, então eu comecei oferecendo mais serviços, né, do que o que eu faço hoje, que hoje eu sou focada 100% em branding e identidade visual, e eu só pude ter essa clareza realmente com a mentoria, porque eu vinha desenvolvendo, eu vinha fazendo um pouco de social media, design, assim, para coisas mais picadas, assim, né, não para clientes fixos nem nada, e eu via que eu não estava conseguindo ter essa clareza de que caminho seguir para poder ter um direcionamento, né, uma direção para seguir. E eu estava assim, quando você empreende, acaba sendo um caminho um pouco solitário e um pouco desafiador, né? Quando você não tem uma empresa com mais Parâmetros. pessoas e tudo mais. Como? E parâmetros. Parâmetros, exatamente. Então, a mentoria ela veio com uma oportunidade de ter uma perspectiva externa, né, de alguém qualificado, e uma troca de experiências ali com outro pessoal que fez parte da mentoria também, e que foi essencial, assim. Eu acho que você tem que ir aberto, muito aberto a escutar muitas vezes o que você não quer escutar e, e saber absorver muito bem, né, as reflexões, as perspectivas e saber tirar o máximo de proveito. E para mim foi justamente isso, foi uma perspectiva que me ajudou a pensar, porque eu acho que a gente fica muito preso em N tipos de informações diferentes, de possibilidades, às vezes caminhos, né, que eu trouxe até algumas possibilidades de caminhos que eu poderia seguir. Você me falou: Hannah, não, foca no que você está fazendo, que vai dar certo, vai dar bom, você precisa realmente direcionar e caminhar com força nessa direção. E para mim foi uma clareza muito grande, assim. Eu tinha medo de deixar de fazer os serviços que eu fazia por me darem uma renda recorrente, mas foi assim, a perspectiva que você me deu na mentoria foi essencial para saber que não, porque isso é simplesmente direcionar o foco, e quando você direciona o foco, é aí que dá para crescer, né? Até você me trouxe aquela perspectiva que eu até trouxe no meu Instagram, que o foco dói, né? O foco ele é dolorido e realmente, e logo na mentoria, já comecei a ter um desenvolvimento assim de novas dores e novos desafios. E a gente teve a oportunidade de ter aquele intervalo ali no meio, que daí eu já trouxe essas novas dores, a gente já trabalhou em cima disso. Então, acho que quando você está aberto assim a realmente desenvolver e você muitas vezes você nem sabe o que você precisa, né? Que foi lá no começo, eu não sabia exatamente quais eram as minhas dores, mas te ajuda muito a ter esse direcionamento e esse pensamento crítico, né? De você com você mesmo e de outras pessoas que podem te ajudar, assim, a ter esse alinhamento, que às vezes a gente não consegue ter sozinho. Uhum. E aí, no seu caso, eu lembro que a gente cortou serviços que você fazia
que a gente Uhum. entendeu que não estava muito alinhado com o seu propósito, que não estava muito alinhado com o que você gostava mesmo de fazer, e, além disso, não eram os mais rentáveis. Exatamente. E E daí, no depois, caso, entrava social media e tudo mais. uhum, eu acho que a sua cabeça, ela é muito inteligente, muito especial para fazer só social media para um cliente, entendeu? Eu acho que você estava muito desperdiçada ali. E a É, criatividade que você tem em branding, é, designs específicos é muito grande e pode ser bem melhor usada do que ficar fazendo social media por um valor baixo. E, querendo ou não, quando você se propõe a fazer esse tipo de serviço, você tem que estar com a cabeça na empresa do cliente, não tem? justamente, 100%. E é o que eu sempre falei, o serviço de social media, ele pode ser muito eficiente, mas você tem que estar muito dentro da empresa. E, e fica muito difícil, porque é muito de você estar ali vivendo o dia a dia, coisa que você tira o foco da tua empresa, né? No meu caso, que não era a minha intenção. E, e é uma participação assim, é, não tão estratégica, de não é aplicar tanto, digamos, conhecimento. É o que você falou, eu sentia que era um pouco de foco desperdiçado e conhecimento que eu não estava aplicando, sabe? Aí, ao invés de eu conseguir parar e aplicar conhecimento específico em alguma coisa para desenvolver algo muito massa, eu estava perdendo tempo em uma coisa que, não que você tenha um problema, social media é uma área super legal, mas para mim, assim, eu não sentia que me fazia brilhar os olhos mesmo e ter total aproveitamento das minhas capacidades, digamos assim. Uhum. E aí, essa foi a nossa parte um. Você aceitou, concordou, e você foi para a parte 2 que foi focar no branding, marca, etc. Aí passou É, pouquinho tempo, começou a vir os problemas, né, de só focar em branding, marca, etc. E eu te falei, o foco dói. exatamente. Foi esse intervalo que a gente teve, né? Que a gente começou em dezembro a mentoria, a gente deu esse intervalo de final de ano. E eu tomei isso para realmente organizar meus processos, que eu sentia muito essa falta, né, de por estar dedicando tempo e atenção a diversas coisas, você acaba não trabalhando tanto quanto você deveria, no meu caso, que era no meu serviço principal, né. Então parei para organizar a questão de precificação, de, de processos mesmo, de ponto de contato com o cliente, ponto de chegada, jornada que ele vai ter, formulários, enfim, reunião de captação. Então eu parei para focar nisso tudo e me surgiram várias dores, questão de realmente do foco, né, que é o que E você você não falou. podia fugir delas, você tinha que encarar, resolver e seguir em frente focada. Exatamente. E é isso que me pegou agora no começo do ano, né, que foi é tudo muito recente, a gente terminou a mentoria agora, e é o que eu venho trabalhando, né. E a minha conclusão agora é que eu preciso trabalhar no desenvolvimento da minha empresa, antes de dar uma super guinada, assim, abraçar um monte de clientes, para poder ter essa parte muito estruturada. Até um ponto que a gente trouxe que foi super interessante, que foi trabalhar a minha imagem, né, em torno disso, para poder ter uma captação ativa, entre aspas, né, aí para clientes novos que possam chegar, para crescer meu valor no mercado, a visibilidade e tudo mais. Porque não eu sei o quanto meu serviço vale para cada pessoa que chega nova, chega por indicação. Eu sempre tive essa sorte, entre aspas, né, sempre tive muitos clientes que chegaram por indicação, mas como eu queria partir para outro nível, né, outro nível aí de clientes, de prospectos e tudo mais, eu preciso e vou trabalhar isso, né, nessa próxima etapa, até que o Diógenes estava puxando minha orelha: Uhum. "Hannah, por que que você não está fazendo isso?". Mas cada coisa no seu tempo, né. Mas Pô, agora realmente foi uma guinada, assim, um direcionamento que, sem dúvidas, eu teria demorado no mínimo 6 meses para chegar nas conclusões que eu cheguei, se não mais, né, acho que mais. eu cheguei. Acho que mais, talvez Acho que um ano mais. mais aí patinando para Uhum. conseguir chegar nessa resolução tão rápida, né, que a E gente aí a chegou. gente conseguiu acelerar esse processo. Legal. Hanna, Exatamente. caminhando já para o fim,
Fala aí pra gente se você pudesse dar uma dica para quem está no social media, começando ali, ou até mesmo um pouco mais avançado para quem é um empresário de forma generalista e está lá sozinho, quebrando a cabeça. O que que você pode falar para essas duas figuras? Bom, eu vou dar uma perspectiva, tentar ser bem breve, assim, da minha experiência, como foi. Primeira dica, algumas, tá? Primeira dica, Hum. para dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, você nunca vai estar 100% preparado. Tem uma frase que eu escutei esses tempos, não lembro de quem foi, mas é aquela que se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você começou tarde demais. Boa. Então, não tenha medo de começar. O primeiro passo ele é o mais difícil, muito difícil, mas também é o mais importante, porque se você não dá o primeiro passo, você não vai saber qual que vai ser o segundo, você não vai entender o que você vai precisar melhorar. Aí você vai querer se encher de informação e ficar super perfeito no cenário perfeito para poder começar. Isso nunca Uhum. vai acontecer, porque você vai começar e aí você vai ver que as dores que você tentou antecipar ali para trabalhar, na verdade, você está precisando de outra coisa. Então, você só vai saber realmente o que é necessário começando a jornada aí, dando o primeiro passo. E, e o segundo, né, que quando você começa a empreender, essa jornada ela pode ser bem solitária, né? Principalmente quando você nada contra a corrente aí do contexto que você está inserido. Eu até dei o exemplo, né, de, por exemplo, eu não me encaixava em trabalhar na CLT e eu me sentia desmotivada e tudo mais, e muitas vezes isso é simplesmente que você está olhando para a direção errada. Então, você pode começar a buscar, né, esses novos caminhos e olhar na direção certa. E aí, você decidir começar a empreender, enfim, essa jornada ela pode ser muito solitária, muito desafiadora, porque muitas vezes você não começa com um time de pessoas para te motivarem, para te direcionarem, enfim. Então, a minha conclusão com isso, nessa jornada aí, que se você se encontra no empreendedorismo, é de você tentar ao máximo se conectar com as pessoas corretas, porque essa conexão é essencial. Você é a média das pessoas que você convive. Se você vai continuar absorvendo só aquelas referências de pessoas que estão ali no contexto que não é o que você quer viver, você não vai conseguir quebrar e sair da bolha, né? Então, tentar sempre buscar ter essas conexões, ter esses relacionamentos, essa troca de experiências, tentar absorver de pessoas que estão à frente de você, que são melhores do que você, que sabem mais do que você, porque é a única forma de você crescer. É muito fácil a gente acabar se desanimando, se prendendo em uma situação que é simplesmente sufocadora, né? Porque a gente Uhum. fica se baseando em experiências de pessoas que não estão onde a gente quer estar. Então, essa conexão gerada aí, ela é essencial. E é aí que me leva ao ponto 3, que é uma frase aí que eu acho que faz sentido para muita gente, se não faz, deveria fazer, que é que a direção ela é muito mais importante que a velocidade. Às vezes a gente vai correndo assim, tentando pegar mais cliente, pegar mais coisas para fazer, mas aí a gente acaba se embolando, né, inteiro aí nas atividades e no processo mesmo. Então, quando a gente tem a direção correta, a gente consegue caminhar, às vezes até com muito mais calma e muito mais eficiência. Que daí que entra muito a questão da mentoria, né? Que eu acho que ela é essencial para poder te dar esse direcionamento e essa clareza do caminho para seguir, porque eu acho que quando você tem, né, quando você consegue olhar a direção que você está indo, você vai conseguir chegar lá muito mais rápido do que você dar 1000 voltas e Com passar por 1000 certeza. pontos diferentes, que daí entra no que a gente estava falando antes, né? Que eu teria demorado muito mais tempo aí para chegar no ponto final e talvez sem a clareza que eu tenho hoje do caminho que eu tenho que seguir. Então, a questão das conexões, de você estar se relacionando ali com as pessoas corretas, estar escutando a perspectiva de pessoas que podem te acrescentar, que podem te dar uma visão, às vezes, que você não teria sozinho, isso é essencial. E é por aí que eu acho que a mentoria me acrescentou demais e eu não poderia estar mais grata, assim, por Uhum. ter tido a oportunidade de participar. Beleza. Pessoal, essa é a Hannah. O Instagram dela é Hannah, Hannah, Vancan, Isso aí, Vancan, certo? certinho. Fechou. Sigam ela lá
E obrigada, Hanna. Muito obrigada pela Imagina. sua participação. Tamo junto. Obrigada a você. Um prazer.